Gente, tem coisa mais gostosa que uma proibida na mão? Pra alegrar esse verão, Proibida na mão, proibida na mão. comemorar é muito bom com proibida em minha mão. Proibida na mão, proibida na mão. Essa gostosa é uma paixão. Latinha na mão, latinha na mão. Pra refrescar esse verão é proibida em sua mão. Oh, chegou a proibida e chegou estupidamente gostosa. Aprecie com moderação. Bom, além dessa indefinição que vive hoje o Motoclube de saber se vai ou não vai participar da Copa do Nordeste de 2015, uma outra situação está pegando entre Federação Maranhense de Futebol e Sampaio Corrêa Futebol Clube. Por que essa confusão? Simples de explicar e muito simples ainda mais de você entender. Quem fazia os ingressos do Sampaio Corrêa para os jogos do Brasileirão da Série B no Castelão era a Federação Maranhense de Futebol. Desconfianças de ambas as partes fizeram com que o Sampaio Corrêa deixasse de mandar confeccionar os ingressos dos seus jogos pela Federação Maranhense de Futebol e contratou uma empresa de Goiânia, fora do Maranhão, para fabricar os ingressos, para imprimir esses ingressos para os seus jogos. O que aconteceu? No jogo contra o Ceará, o Sampaio Corrêa anunciou um quantitativo de ingressos vendidos, a federação mandou recolher as urnas depois do jogo, conferir os canhotos dos ingressos vendidos e não bateu o total de ingressos vendidos, canhotos vendidos, com o total anunciado de ingressos vendidos pelo Sampaio. Uma diferença de algo em torno de 10 mil ingressos, mais ou menos. Multiplicando por 40 mil, R$40, 400 mil reais. E essa renda não teria sido declarada pelo Sampaio Corrêa. Essa foi a informação que nós colhemos lá na Federação Maranhense de Futebol. No jogo contra o Avaí, que foram vendidos ingressos, melhor dizendo, foram vendidos ingressos pelo Sampaio Corrêa para aquele jogo que foi adiado para sábado próximo passado. Só que já haviam sido vendidos ingressos. E aí quem comprou ingresso para o jogo Sampaio e Avaí no mês de maio teve que trocar pelos novos ingressos vendidos pelo Sampaio agora no mês de junho. E aí que a vaca torceu o rabo. Aí que a vaca torceu o rabo. Segundo o presidente Sampaio, Sérgio Frota, apareceram para trocar ingressos pessoas com 100 ingressos, 200 ingressos do jogo anterior. Como é que um torcedor vai comprar 200 ingressos? E aí veio a desconfiança de que esses ingressos teriam sido impressos na federação para serem trocados pelo novo ingresso impresso em Goiânia. Ofensas de ambas as partes, notas de ambas as partes, participações nos programas esportivos de rádio. E aí, conclusão. Veja a imagem aí, o presidente da Federação Maranhense de Futebol, nós estávamos lá na federação, na hora em que ele estava elaborando a peça para dar entrada na justiça contra o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, segundo ele, o presidente Sérgio Frota, vai ter que provar o que diz sem nota oficial das suas desconfianças contra a federação. E aí é que a vaca torce o rabo. O presidente Antônio Américo garantiu a nossa reportagem que hoje mesmo estará dando entrada nessa peça pedindo ação da justiça contra o presidente Sampaio Corrêa, Sérgio Frota. Confira no VT. Nessa prestação de contas agora, o Sampaio Corrêa tem que apresentar tanto os canhotos vendidos como aqueles que não foi vendido, para a gente saber quais são as origens desses ingressos. Então, é uma situação para mim delicada. Nós estamos providenciando juridicamente a resposta devida. Vamos publicar ainda hoje uma nota nesse sentido e vamos interpelar o Sampaio Corrêa
para que ele informe para a gente e nos dê elementos para que a gente possa buscar. Agora, sim, se chegou uma pessoa querendo trocar 100 ingressos, eu já ouvi o presidente do Sampaio me dizer 3. Depois ele falou no ar que seriam 100. O doutor Jorge Viveiros me disse que chegou gente lá com 200 ingressos para trocar. Por que não prenderam essa pessoa? Tiveram tempo de parar, esperar, digo, espera um pouquinho. Foi o que foi dito pelo Jorge, eu vou confirmar lá dentro. Por que nesse confirmar lá dentro, o segurança do Sampaio não chegou e prendeu? Eu acho que nós temos que chegar nessa pessoa. Eu acho que nós temos que chegar nessa pessoa para nós sabermos qual a origem desses ingressos. Mas vamos esclarecer isso no futuro. Eu rechaço com todo o vigor moral essas imputações maledicentes, e até essa nota fica um pouco desacreditada quando ele acusa a imprensa de vendida e horas depois tira. Por que ele tirou? Por que o Sampaio Corrêa tirou o texto onde ele diz que a imprensa está vendida? Quer dizer, se ele se desdisse logo em seguida a publicação, contamina toda a nota. Tudo aquilo passa a ser leviandade. E isso nós não concordamos, vamos fazer a devida interpelação judicial. Não estou aqui criando problema com ninguém, não estou aqui querendo brigar com ninguém, muito pelo contrário, nós temos que trabalhar em prol do futebol maranhense, mas nós não podemos aceitar essas imputações, porque elas vêm repetidamente, acabam criando um clima como se fossem verdadeiras. E nós vamos esclarecer. Nós tentamos ouvir também o presidente Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, como deve proceder o bom jornalismo, mas ele não foi localizado. Não esteve ontem na Câmara Municipal de São Luís. Fui também lá no escritório dele, na HCG. Ele não se encontrava no horário em que lá estivemos, ou havia saído. Mas nós vamos tentar ouvi-lo também para saber da sua versão sobre essa questão que agora virou uma questão judicial entre Sampaio Corrêa e Federação Maranhense de Futebol. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa questão.